chama, filho, venha ao lar. Agora eu sei aonde eu quero estar. Agora eu sei que Ele veio para nos salvar, de que um dia Ele irá nos buscar. E ao seu lado eternamente eu vou morar. Quem é esse que através de um homem abre o mar? Quem é esse que ao seu povo envia o maná? É o mesmo Deus que desceu do céu para nos salvar. E é esse Deus que te chama, filho, venha ao lar. Agora eu sei aonde eu quero estar. Agora eu sei que Ele veio para nos salvar, de que um dia Ele irá nos buscar. E ao seu lado eternamente eu vou morar. Agora eu sei aonde eu quero estar. Agora eu sei que Ele veio para nos salvar, de que um dia Ele irá nos buscar. E ao seu lado eternamente eu vou morar. Agora eu sei. Amém. Bem, essa música que a gente acabou de cantar é uma música nossa, autoral. E essa próxima também é uma música que nós fizemos. E ela é uma música muito especial, porque ela fala da graça de Deus. Que Deus possa ser louvado neste momento mais uma vez. Quando o pecado me envolve e a iniquidade me consome, eu não encontro uma saída. Estou perdido em minha vida. Eu não
está vazia. Estou em busca de respostas, mas em Jesus eu encontrei a solução. E Ele me estende a mão, me dá o seu perdão. Ele me alcançou e arrependido estou. E a tua graça, enfim, me libertou. Por muito tempo estive preso, tão longe do meu Salvador, mas escolhi os teus preceitos, e agora eu vivo seu amor. O seu perdão é tão perfeito, clareia a escuridão. Na cruz morreu por meus defeitos, e agora eu sei que tenho a salvação. E Ele me estende a mão, me dá o seu perdão. Ele me alcançou e arrependido estou. A tua graça me libertou. Não importa quantas vezes você pegue, quantas vezes você erre, Deus sempre vai te perdoar. Mesmo que eu peque, mesmo que eu erre, eu sei que Deus está comigo. Mesmo que eu peque, mesmo que eu erre, eu sei que Deus está comigo. Que eu peque, mesmo que eu erre, eu sei que Deus está comigo. Ele me estende a mão, me dá o seu perdão. Ele me alcançou e arrependido estou. E a tua graça, enfim, me libertou. Amém.
Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Acho que agora sou eu, né? Sou eu mesmo? Posso falar? Pastor? Oi. Ainda não, pastor. Não, né? Tem um irmão que vai participar aqui. Vai fazer Após esse oração. irmão, isso, vai ter uma aberturazinha aqui. Após isso, o senhor vai ser comunicado a sua hora, tá? Beleza, você Segura vê as que eu gosto pontas. de falar, né? Já quero entrar para falar, né? Que coisa. Valeu, amigão. Tá ok. Pouco. Noélia? Irmã Noélia? Onde você está? Irmão Watson? Esse é o momento da oração. Boa noite. Opa! Vai lá, tirei. Olá, gente. Boa noite. Um pouco diferente, não é verdade? Aconteceu um imprevisto aqui agora. Deixa eu falar com vocês. Olha, é muito gratificante estarmos conectados com o Cristo, não é verdade? Esses momentos são momentos marcantes. Queremos, assim, agradecer e louvar a Deus ter tirado, assim, um tempinho para ouvir a palavra do Senhor. Bem-vindos vocês de Medeiros, vocês aqui de Barcelona, Teixeira de Freitas, São Paulo, né, Kevin? E nós queremos também dar um beijo e um abraço, assim, sabe, à distância. Nossa amiga Camila, que está fazendo um curso bíblico com a gente online. Camila, um beijo no seu coração. Que você possa aprender cada dia mais sobre Cristo. E nós queremos, assim, dizer a você que você vai aprender muito mais sobre esse amigo Jesus. Sejam bem-vindos e obrigada mesmo por estar acompanhando conosco aí no YouTube. Que Deus possa ser louvado, que Deus possa ser exaltado, porque o nosso Deus é o único que merece ser adorado nessa noite. Sejam bem-vindos a todos. Boa noite a todos os irmãos. Este é um momento muito especial. É um momento que nós falamos com o Papai do Céu. Então, aonde você está, feche seus olhos neste momento e vamos falar com o nosso Deus. Querido e bom Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia que tivemos. Te agradecemos também, Senhor Deus, pelo alimento que o Senhor nos deste. Te agradecemos também, Senhor Deus, pelo trabalho que tivemos durante todo esse dia. Te agradecemos também agora, Senhor Deus, pelos louvores que aconteceu, Senhor Deus. Te agradecemos também pela abertura que foi feita. Agora queremos lhe pedir, Senhor Deus, e pedir que o Espírito Santo de Deus possa atuar em nossa vida. Queremos lhe pedir também, Senhor Deus, que o Senhor visite as pessoas que estão enfermas neste momento. Que o Senhor visite o nosso irmão Paulo, Senhor Deus, que o Senhor possa ajudá-lo. Ajude também os seus familiares. Senhor Deus, queremos lhe pedir que o Senhor possa atuar na vida da pessoa, Senhor Deus, que o Senhor escolheste para compartilhar o pão da vida conosco, nosso pastor Dudu. Que o Senhor abençoe ele ricamente, que o Senhor abençoe também a família dele, abençoe também todos os seus amigos, Senhor Deus, e que o Senhor possa, ó Pai, estar assim transmitindo a mensagem de esperança para cada um de nós. Cuide de nós, Senhor Deus, por favor. Nos ajude nestes momentos que nós estamos vivendo. Fica conosco e abençoe todos os irmãos também que estão participando dessa live, Senhor Deus. Abençoe os irmãos também que não estão participando. Fica
conosco, em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Pronto, boa noite, boa noite. Mais uma vez, como Noela falou aí, né, que todos sejam bem-vindos a essa live. Já estava aqui preocupado que o pastor não tinha visto umas mensagens que tinham passado para ele, mas no último instante aqui ele viu e, ó, tranquilo, garoto, estou chegando. E já chegou querendo falar, hein? Muito bem, pastor, é um imenso prazer, né? Nós da Igreja de Barcelona, do Distrito de Itaém, juntamente com outros irmãos aqui, estamos recebendo graças a Deus. A primeira vez que eu vi esse pastor foi em Teixeira, né? Ele veio na Igreja Central. E recentemente nós nos encontramos lá em Itabuna, na Quadrienal. E nós estamos muito felizes, né? De você poder ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje passando a mensagem para nós. Pastor, que Deus te use, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que as palavras que saem da sua boca sejam inspiradas por Deus. Seja bem-vindo e a palavra é contigo, meu irmão. Amém, Ademilson. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar em Barcelona. Hoje eu falei para alguém, hoje eu vou lá em Barcelona pregar. O pessoal, nossa, você tá chique, hein? Eu falei, tô chique mesmo, irmão. Barcelona da Bahia, estamos juntos. Mas esses dias eu estive pregando realmente para o pessoal de Barcelona, lá na Espanha, uma comunidade adventista lá bem forte, de fala portuguesa. Foi uma experiência bem interessante. Coisas que só a internet pode possibilitar para a gente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. E, assim, vamos aproveitar essa oportunidade, então, não só para fortalecer os nossos laços com Deus, mas, acima de tudo, colocar em oração a vida uns dos outros nas mãos do Pai Celestial. E obrigado por esse momento aí de estar com vocês e vendo aí os pedidos e vendo a preocupação de alguns com outros aí, dado a enfermidade, essas coisas. É um momento de verdade do povo de Deus se unir. E Deus seja louvado por essa oportunidade que estamos tendo. Eu quero estudar com vocês um pouquinho uma história que vocês já conhecem bastante. Ela está no livro de Daniel. Eu vou lá no capítulo 6, que é a história, o momento em que Daniel foi lançado na cova dos leões. Esta é a história mais conhecida do profeta Daniel, e é exatamente essa perspectiva histórica que nós vamos aqui abordar na nossa reunião dessa noite. Daniel, capítulo 6, ok? Daniel, capítulo 6, abra a Bíblia, por gentileza, para acompanhar conosco aqui a leitura da palavra. E antes de considerar os textos que nós vamos ler, eu queria dividir com vocês algumas reflexões desta pandemia, deste período que nós estamos vivendo. Essa pandemia trouxe-nos junto com ela a necessidade de uma quarentena, a necessidade de estarmos enclausurados, a necessidade de estarmos recolhidos nas nossas residências. Algumas cidades mais fortes do que as outras, em algumas cidades havia uma flexibilidade maior para você sair de casa, outras nem tanto. As cidades maiores foram mais afetadas no sentido de estarem submetidas a esse processo de quarentena e a proibição de reuniões dado ao coronavírus. Algumas reflexões que a gente pode tirar de tudo isso, a primeira delas é a seguinte: antigamente era muito comum, há pouco tempo atrás era muito comum você ouvir, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para o meu cônjuge, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, minha vida é muito corrida. E muita gente falava isso muitas vezes, não tenho tempo. E agora, com a pandemia, eu gosto sempre de olhar as coisas pelo lado positivo, e eu consigo enxergar algumas coisas muito positivas nesta pandemia. A primeira delas é a oportunidade que a gente está tendo de termos a nossa família mais próxima. O meu exemplo, para tomar como ponto de partida, a minha situação, meu filho, por exemplo, ele mora em Foz do Iguaçu, estuda no Paraguai, a minha filha estuda no UNASP em São Paulo. Eu não tenho a minha filha em casa tem 3 anos, eu não tenho meu filho em casa, desde que ele saiu de casa com a frequência, o período tão longo ele está em casa, desde que ele tinha aproximadamente 16 anos de idade, hoje ele já está com 22. Então, existem aproximadamente 6, 7 anos que eu não tenho meu filho dentro de casa com a mesma intensidade como estou tendo agora na pandemia. A minha filha, aproximadamente 3 anos. Então, essa pandemia trouxe para mim a oportunidade de estar mais próximos aos meus filhos e trouxe a oportunidade de estarmos aqui reunidos como família. Então, esse é um lado positivo. Deus está te dando a chance de
nesta oportunidade, colocar em ordem a tua casa, verificar como estão os seus, e a gente não tem mais a desculpa de dizer que nós não tínhamos tempo, porque a vida é muito corrida, porque tempo nós estamos tendo agora, dado a pandemia, para estarmos mais próximos da nossa família. Então, se existe uma coisa que a gente tinha que aproveitar para refletir, é a necessidade de estarmos juntos como família. E a minha pergunta é simples: você tem aproveitado esse momento para se aproximar mais dos seus filhos, mais do seu cônjuge, para que o seu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, para que verdadeiramente você tenha um altar do Senhor dentro da sua casa? É uma excelente oportunidade para você refletir nisso. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção nessa pandemia foi o seguinte: a orientação constante para protegermos os idosos. Você viu como é que a atenção foi voltada para essa turma querida da terceira idade? Cuidado com os velhinhos, atenção aos velhinhos, protejam os velhinhos. E os nossos velhinhos, eles eram meio que ignorados, mas diante da pandemia, um foco foi colocado em cima deles, uma atenção voltada para eles. Isso é uma coisa muito positiva, porque Deus ele tem de fato um plano muito especial para o pessoal da terceira idade. Nos planos divinos existe aquilo, já viveu demais. O capítulo 6, por exemplo, que nós vamos estudar nessa noite, o profeta Daniel ele estava com 80 anos de idade quando o evento do capítulo 6 aconteceu. Ele era um idoso e Deus ainda tinha grandes projetos para a vida dele. Na profecia de Joel, capítulo 2, concernente ao derramamento do Espírito Santo, os velhinhos são apontados como aqueles que terão sonhos. Ou seja, Deus tem sonhos para os nossos velhinhos, Deus ainda tem projetos para os nossos velhinhos, e devemos olhar para eles com um olhar todo carinhoso, todo atencioso, porque de fato é isso que eles merecem. E nós, um pouco mais jovens, deveríamos dar mais atenção aos nossos idosos, porque um dia, se Cristo não voltar antes, somos nós que estaremos atravessando essa faixa etária. Então, mais uma lição a ser absorvida na pandemia. A terceira coisa que eu vislumbro é que, com essa pandemia, houve um desdobramento de uma crise financeira. Salários de muitos foram cortados, muita gente demitida, muita gente passando situação difícil. Talvez não seja o seu caso, talvez não seja o meu caso, talvez não seja o caso de nós que estamos aqui, mas alguém próximo a nós está sentindo isso de um modo muito intenso: corte salarial, demissão, isso e aquilo. Diante de tudo isso, somos chamados a atenção para a seguinte perspectiva, e essa seria a terceira lição da pandemia. Nós somos obrigados a eliminar tudo aquilo que é supérfluo, a priorizar de verdade o que de fato é importante, e de repente você já não está mais comprando tanta coisa como você comprava antigamente. Agora você está de fato comprando aquilo que realmente você precisa, porque você tem que ter sabedoria para administrar melhor o seu dinheiro. E que isso significa que a pandemia nos trouxe a lição de administrarmos melhor as nossas finanças, já que a grana está curta para todo mundo, já que a crise financeira está alcançando todas as pessoas. É mais uma oportunidade de refletirmos. E a quarta e última reflexão que eu quero dividir com vocês acerca da pandemia, você viu que a primeira foi a família, a segunda são os velhinhos, a terceira a questão da administração financeira, e a última coisa, a missão da igreja. Antes da pandemia, no sábado, eu pregava aproximadamente 4 vezes. Depois da pandemia, eu prego 8, 9 vezes através da internet. A pandemia trouxe um distanciamento entre as pessoas em termos de estar junto, mas trouxe uma aproximação em termos de alcance da mensagem. Eu talvez não estaria falando nessa noite para vocês se nós não estivéssemos na pandemia, porque eu teria que estar em uma outra igreja fazendo alguma atividade, pregando nessa noite, mas por conta da pandemia isso se torna possível. E o sermão que eu prego na internet, no YouTube, por exemplo, ele não fica somente no momento em que eu prego. Eu termino de pregar e o sermão permanece gravado lá. As pessoas podem acessar a mensagem 24 horas por dia, em qualquer momento que desejarem. Ou seja, a mensagem agora tem um alcance maior. E a igreja que antes usava, sim, a internet, só que agora está usando muito mais. E uma mensagem que eu deixo pregada no YouTube, ou um sermão meu que fica registrado no Facebook, ele é acessado não somente pelas 200, 300, 400 pessoas que assistem,
mas por todas aquelas que estão entrando e acessando posteriormente. Só para vocês terem uma ideia, tem um sermão meu no YouTube que tem 175 mil visualizações. Quando é que eu estaria pregando para 175 mil pessoas? A internet está me possibilitando isso. E nessa pandemia, Deus conduziu a sua igreja para a internet como nosso veículo de comunicação e realização das nossas reuniões. E sabe o que isso significa? Que agora as nossas reuniões que acontecem, elas ficam registradas para as pessoas acessarem. Ou seja, nós estamos alcançando mais pessoas do que alcançávamos presencialmente. É claro que o culto presencial não vai ser suprimido, é claro que ele é importante e é o mais importante. A igreja, em nome de Jesus, vai voltar a se reunir muito em breve. E diante dessa perspectiva, o que a gente não pode deixar de lado é ainda o nosso alcance através da internet. Gente das partes mais distantes conseguem estar conectadas conosco e receber a mensagem, como, por exemplo, está acontecendo nessa noite. Então, vamos continuar sendo utilizadores da internet como veículo para a pregação do evangelho por um motivo muito simples. É um alcance e uma abrangência maior em termos de quantidade de pessoas. Isso significa uma coisa, que se Deus manda a sua igreja usar a internet neste momento, é porque Deus tem pressa que essa mensagem seja pregada numa velocidade maior do que está sendo. Mesmo não estando reunidos pessoalmente, nós estamos alcançando agora um número maior de pessoas do que estávamos alcançando simplesmente nos cultos presenciais. Então, tem sido assim uma experiência diferenciada para a igreja. E ensina a igreja o processo de mudança. Nós não paramos, mas nós estamos nos adaptando a esta realidade desafiadora. É como a água do rio, é como o curso do rio que vem normalmente, o seu fluxo normal, e de repente cai uma árvore. Essa árvore é a pandemia. E o que o rio faz? Ele deixa, então, de seguir o seu curso? Não. Ele continua seguindo em frente. Ele se desvia da árvore, ele passa. Acho que houve uma queda aqui rapidinho na internet, mas já estou de volta já. Estamos escutando aí direitinho? Estamos escutando? Ok? Perfeito, obrigado. Então, o nosso alcance está significativo. Então, essas coisas a gente precisa refletir durante esse período de pandemia para aquilo que nos cerca e as atitudes corretas a tomarmos nessa direção. No capítulo 6 do livro de Daniel, no versículo 3, diz assim, acompanhe por gentileza, verso 3 do capítulo 6. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Agora note, o verso 3 do capítulo 6 do livro de Daniel diz que Daniel tinha um espírito excelente. O que isso significa? Significa que Daniel não era um homem que guardava rancor no coração, não era um homem que tinha inveja do sucesso dos outros, porque tem gente que quando você percebe que o outro está tendo sucesso, a pessoa, ao invés de ficar feliz com a felicidade do outro, se entristece porque o outro prospera, porque o outro vai bem. O coração convertido se alegra com a prosperidade do irmão. A felicidade do outro, para o coração convertido, não o incomoda, mas o deixa feliz. Se você está feliz, eu deveria ficar feliz também. O homem que tem um espírito excelente, de acordo com Daniel, é um homem que possui estas características. Ele não tem desejo de vingança no seu coração. Daniel tinha um espírito excelente, ele era diferente. Um homem não invejoso, um homem não cobiçador, um homem não maledicente, um homem que não fazia uso da fofoca para depreciar a vida alheia. Daniel era um homem honesto em suas palavras, Daniel era sincero, Daniel era um homem que amava a verdade. Ou seja, em Daniel havia um espírito excelente. E vou dizer uma coisa para você, é muito fácil a gente mostrar um espírito excelente para os outros usando isso daqui, ó, uma máscara. Mostrar aquilo que nós não somos. É muito fácil ter um espírito excelente tratando a mulher dos outros. É muito fácil ter um espírito excelente tratando o filho dos outros. É muito fácil ter um espírito excelente diante de uma autoridade.
É muito fácil ter um espírito excelente quando estamos em público. É muito fácil você manifestar um cristianismo na igreja, no ambiente de trabalho, na escola. É muito fácil você se podar, se polir, medir suas palavras na frente das pessoas. O desafio é termos um espírito excelente dentro de casa. Porque dentro de casa é que nós mostramos de verdade quem nós somos. A tua esposa sabe quão convertido você é. Os teus filhos sabem a intensidade do teu cristianismo. Porque você pode mentir para o pastor da igreja, para o ancião da igreja, para os teus parentes, para os teus amigos, para o teu patrão, para todas as pessoas que estão fora da tua casa. Mas dentro de casa não tem jeito. A máscara cai e a gente mostra quem de fato nós somos. E quando Deus nos desafia para sermos sal da terra, a luz do mundo, quando Deus deseja que nós sejamos semelhantes a Daniel com um espírito excelente, ele deseja que comecemos a fazer isso dentro de casa. Porque se o teu cristianismo é exibido no ambiente de trabalho, na igreja ou em qualquer outro lugar citado anteriormente, mas não é dentro de casa, me desculpa, a tua religião não vale de absolutamente nada. Você não passa de um hipócrita, você não passa de um fariseu, de alguém que usa uma máscara não somente para conter o coronavírus, mas usa uma máscara para mostrar uma pessoa que você não é. O verdadeiro cristão, ele começa sendo cristão de fato. O real convertido, o real transformado pelo evangelho, é aquele que começa a exibir o seu cristianismo dentro do seu lar. Ei, tem um altar do Senhor dentro da tua casa? Você tem a capacidade de dizer pelo poder do Espírito Santo, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Dentro de casa começa a nossa verdadeira religião, nosso verdadeiro cristianismo. E sabe de uma coisa? Daniel tinha esse espírito excelente em todos os lugares onde ele estava. Ter um espírito excelente é algo impactante, sabe por quê? Porque este espírito é a ação do Espírito Santo na nossa vida, é ser batizado pelo Espírito Santo. Você sabe o que é batismo do Espírito Santo? Não é só levantar as mãos e dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser batizado do Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. Basta observar Atos capítulo 2, verso 5, quando os discípulos ficaram em Jerusalém suplicando o batismo do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa. Quando eles oraram, o capítulo 2 de Atos, verso 5, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. O que é batizar-se pelo Espírito Santo? É ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo enche o seu coração nessa noite. Se ele enche o nosso coração, nós temos esse Espírito excelente que Daniel tinha. E sabe qual é o fruto do Espírito? Sabe qual é o resultado de ser batizado por esse Espírito? Gálatas capítulo 5, verso 22 revela amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Nossa, pastor, o senhor falou o fruto do Espírito e falou sobre 7 coisas. Não deveria ter dito os frutos do Espírito? Não. É um fruto só, com todo este conteúdo. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Imagina uma tangerina. Uma tangerina é um único fruto, com vários gomos. Assim é o fruto do Espírito Santo. Não adianta ter só amor se falta paciência. Não adianta ter só paciência se falta longanimidade. É um fruto completo. O resultado daquele que está cheio do Espírito Santo, que, consequentemente, tem um espírito excelente, que é o espírito excelente que marcava a vida do profeta Daniel. E sabe qual era o resultado disso daqui na vida do Daniel? Na prática, eu vou te dizer agora. Ellen White, no livro Profetas e Reis, na página 540, olha o que ela diz. Os anjos maus não estavam conseguindo conquistar o reino da Pérsia, o ambiente do palácio, por causa de Daniel. Onde há um homem com um espírito excelente, onde há um crente cheio do Espírito Santo, o diabo não consegue dominar o ambiente onde esse crente está, porque ele é o embaixador do céu, porque ele é o sal da terra, porque ele é o luz do mundo. Ei, se você for um chefe de família cheio do Espírito Santo, o diabo não vai conquistar a tua casa. Se você for uma mulher de família cheia do Espírito Santo, na tua casa o diabo não vai conquistar. Porque onde está um homem cheio do Espírito Santo, está um embaixador do céu. Daí diz Ellen White, Profetas e Reis, página 540, que o diabo não estava conseguindo conquistar a corte por causa de Daniel. Todo o espaço que o diabo está tentando conquistar na sua vida,
que caia por terra a tentativa dele, porque há em você o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. É hora de você colocar isso como prioridade da sua vida. Eu vejo muita gente pedindo oração assim, ai, porque o fulano está com coronavírus, vamos orar para que ele se cure, porque agora o fulano está desempregado, porque a situação financeira está complicada, porque fulano está com filho nas drogas, porque o casamento não vai bem. E a gente pede sobre tudo, e pode pedir. O Senhor Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pode pedir, mas qual é a nossa prioridade? Quanto de nós estamos incluindo como prioridade a busca pelo poder do Espírito Santo, que deveria ser a nossa prioridade acima de Covid, acima de dinheiro, acima de saúde, acima de qualquer outra coisa? A maior necessidade da igreja não é se ver livre da pandemia, a maior necessidade da igreja não é que todo mundo esteja com o bolso cheio de dinheiro, a maior necessidade da igreja não é os nossos armários cheios de comida para comer. A maior necessidade da igreja é o poder do Espírito Santo. Se nós tivermos o poder do Espírito Santo, todas essas coisas serão acrescentadas, porque aí estaremos buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas estarão sendo acrescentadas. Mas a gente ora por tudo, mas não ora pelo poder do Espírito Santo. E acerca disso, Ellen White diz que Deus está mais interessado em nos outorgar o derramamento do Espírito Santo do que a própria igreja está desejando receber. Se desejássemos, nós pedíamos com mais frequência do que qualquer outra coisa que andamos pedindo por aí. Comece a pedir a partir de hoje, em nome de Jesus, o batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, como Daniel, ser este homem excelente, conforme ele se apresentou lá na corte da Pérsia. Aí o diabo cai por terra, a igreja termina a obra e Jesus Cristo volta. Ah, pastor, a chuva serôdia não é para o tempo do fim? Sim, mas que outro tempo do fim que você está esperando, a não ser este que nós estamos vivendo? O profeta Daniel levanta-se como uma referência e sabe, isso aqui é importante porque quando você dá uma olhada no versículo 5, olha que coisa extraordinária nós temos aqui. Verso 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Você observou? Criaram uma ocasião contra Daniel na lei do seu Deus. Pegaram Daniel por conta da lei do seu Deus. Pastor, por que você está lendo esse verso? Eu vou te explicar agora. Ellen White, no Testemunho para Ministros, página 115, 116, ela diz o seguinte, que nós devemos estudar mais a história de Daniel, porque a história vai se repetir nos últimos dias. O que isso significa? Te explico agora. Perseguiram Daniel por causa da lei de Deus. Vão perseguir os crentes do Senhor nos últimos dias da história desta terra, por causa da lei de Deus. Porque Daniel era fiel ao Senhor, os fiéis servos de Deus nos últimos dias também serão perseguidos. A história vai se repetir. O que aconteceu com Daniel vai acontecer com o povo de Deus nos últimos momentos da história desta terra. Fizeram um decreto de morte contra Daniel. Farão um decreto de morte contra o povo de Deus nos últimos dias. A história vai se repetir. Ei, diante dessa perspectiva, eu quero que você absorva não só a condenação de Daniel como a parte da história que vai se repetir, mas o livramento que Daniel teve. Assim como Daniel obteve o livramento da morte, todos nós, servos do Senhor, também obteremos o livramento da morte em nome de Jesus Cristo. A história vai se repetir. Então, para que você tenha o livramento que o Daniel experimentou, você precisa buscar a Deus em oração como Daniel buscou. Se você quer que o livramento que Daniel recebeu se repita na sua vida, então você tem que fazer como ele fez. Ser um homem de oração, uma mulher de oração e alguém com espírito excelente. Essa é a perspectiva do texto bíblico. E diante da cena que se desenrola aqui, dá uma olhadinha no versículo 22. Olha o que diz o capítulo 6, verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O anjo de Deus foi enviado para fechar a boca do leão, ou as bocas dos leões. Diante dessa cena de livramento, impressiona-nos o ministério dos anjos. Agora note, o ministério dos anjos é alguma coisa exibida ao longo das escrituras sagradas. Um dia o Jacó teve uma visão de uma escada que ligava o céu à terra. E nessa escada os anjos de Deus subiam e desciam, subiam e desciam. O que mostrava esta visão? Que o céu não está tão distante da terra, mas o céu se aproxima da terra através do ministério dos anjos. Aquela escada que ligava o céu à terra, vista por Jacó, na verdade era símbolo da cruz de Cristo, que liga o céu à terra. E graças à vitória de Jesus na cruz do Calvário contra o pecado e contra Satanás, os anjos de Deus que sobem e descem continuam subindo e descendo e ministrando ao nosso favor. O ministério dos anjos hoje só continua sendo possível graças à vitória de Jesus na cruz do Calvário. Tem um anjo do Senhor plantado aí ao teu lado, é o teu anjo da guarda. E o salmista afirma que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e livra este de todo mal. E um único anjo de Deus é suficiente para derrotar toda a hoste demoníaca existente aqui na terra. Todos os anjos caídos não conseguem derrotar um único anjo do Senhor. Esse anjo que está aí do teu lado. E como se não bastasse, além dele, você ainda tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, crente em Cristo, presta atenção no que eu vou te dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, Daniel recebeu um decreto de morte e obteve livramento. Diante do decreto de morte que virá nos últimos dias, o povo de Deus também obterá livramento. No decreto dominical, alguns padecerão, mas com um bom motivo, porque o sangue destes mártires durante o decreto dominical servirá como testemunho e milhares se converterão, porque a porta da graça, a oportunidade da salvação ainda estará aberta. Mas no decreto de morte, quando não haverá mais chance de salvação e de decisão para ninguém, então os anjos guerreiros do Senhor não permitirão que nenhum servo de Deus sofra o dano da morte. E note, mesmo aqueles que tombarem durante o decreto dominical, será por um pouco período de tempo, porque logo o Senhor virá nas nuvens do céu, e a primeira coisa a ser feita é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O ministério dos anjos é uma realidade, e eu preciso que você preste muito atenção nisso, porque em Atos dos Apóstolos, ou melhor, no grande conflito, na página 557, Ellen White diz que os demônios, nos últimos dias, personificarão os discípulos de Cristo. Você tem noção do que é você estar aí em Barcelona e, de repente, escutar, olha, o apóstolo Paulo está ali na praça pregando. Ele disse que Deus o ressuscitou e o enviou para nos ajudar. Ei, lá em Salvador, Mateus, Marcos, Lucas está lá em Feiras de Santana, apóstolo São João está em Jequié. Você já imaginou começar a ouvir essas notícias? Na verdade, são demônios personificando os discípulos de Cristo. E muitos deles alegando que foram enviados por Deus para nos ajudar neste momento de dificuldade. E aí, sabe o que isso significa? Tempo de angústia qual nunca houve sobre a terra. E além dos demônios personificarem os discípulos de Cristo, estarão também personificando entes queridos nossos que já dormiram no Senhor e supostamente estarão ressuscitando e alegando: eu fui enviado por Deus para ajudar você nesses dias de dificuldade. Como é que você vai discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira? Tempo de angústia qual nunca houve sobre a terra. Daniel capítulo 12, verso 2, fala-nos sobre isso. Ei, a grande verdade é que por mais que esses anjos apareçam por aí, esses anjos maus, personificando pessoas boas, devemos crer somente na palavra, porque o próprio apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 8,
ele declarou que se um anjo de Deus descesse do céu para te contar um evangelho diferente deste que está aqui, você deveria considerar este anjo como anátema. O que é anátema? Maldito. Maldito é aquele que prega contra a palavra do Senhor. E sabe de uma coisa? Como eu te disse anteriormente, nós não estamos sozinhos. Ellen White afirma que para cada anjo mau que personificará uma personalidade para tentar ludibriar o povo de Deus e os seres humanos, um anjo do Senhor se personificará também para nos dar o livramento. Ou seja, o demônio ataca de um lado, o anjo do Senhor ataca de outro. E a vitória é nossa, porque nada prevalece contra os anjos de Deus. Estamos num cenário de guerra, estamos num cenário de batalha. Por que eu estou te dizendo todas essas coisas? Porque nós precisamos estar prontos para tudo isso. E me desculpa o que eu vou te falar agora. Se você está assustado com a pandemia, se você está vacilando na fé por causa do coronavírus, se você está achando que o fim do mundo chegou, por isso que nós estamos enfrentando, quando na verdade isso não se constitui uma praga do Apocalipse, isso se constitui pestes que caracterizam que estamos no tempo do fim, é verdade, mas o fim do tempo do fim ainda está chegando. E se eu estou balançado e vacilando hoje, pergunta, que estrutura que eu tenho para enfrentar o momento final quando ele vier de verdade? Que estrutura eu vou ter para enfrentar os últimos episódios da história desta terra? O tempo de angústia qual nunca houve sobre a terra. Se já tem crente desesperado em função do coronavírus, que estrutura vai apresentar esse crente quando as coisas realmente começarem a acontecer daqui para frente? É um momento oportuno para fazermos uma avaliação particular de nossa vida, para colocar em ordem a nossa casa, levantar o altar do Senhor e fazer todas aquelas considerações que eu te falei no início da mensagem. E sabe de uma outra coisa? Quero que você venha comigo e comece a raciocinar na seguinte perspectiva. Chegaram na casa do Daniel, bateram na porta dele. Os soldados, Daniel, queira nos acompanhar, o rei Dario emitiu uma ordem e você foi condenado à morte. Queremos lançá-lo na cova dos leões. Como é que você acha que o Daniel estava? Desesperado? Morrendo de medo? Quem sabe se agarrando aos móveis e gritando, não quero morrer. Você acha que ele estava assim? Você acha que o Daniel estava gritando, justiça, justiça, chamem meus advogados, direitos humanos? Você acha que o Daniel estava clamando pelos direitos humanos? Você acha que o crente nos últimos dias vai poder chamar o seu advogado, vai poder clamar pelos direitos humanos, uma intervenção policial? Você acha? Não. Claro que não. Daniel estava em paz. Pensa num homem em paz. Semelhante a Sadraque, Mesaque e Abdenego, o rei disse, olha, encurvem-se diante da estátua. Ele disse, rei, nós não vamos nos encurvar. Vou esquentar a fornalha 7 vezes mais, vou jogar vocês lá dentro. Ô rei, você pode botar o instrumento que for para tocar, tu pode chamar o Olodum lá de Salvador para bater tambor aqui, tabaque aqui, tu pode chamar a Orquestra Sinfônica Nacional, tu pode botar o balé de Bolshoi aqui para rodar aqui, vindo da Rússia para cá, você pode fazer o que você quiser, nós não vamos nos encurvar, tô na paz. E se quiser jogar a gente lá dentro da fornalha de fogo ardente, nós vamos nadar de braçada naquela piscina de fogo, meu irmão. Os caras estavam na paz. Daniel na cova dos leões, na paz. Sadraque, Mesaque e Abdenego em frente à fornalha de fogo ardente, na paz. Paulo e Silas na prisão, à meia-noite, cantando o hino depois de terem sido chicoteados, com os pés amarrados num tronco e as costas deslaceradas, ralhando no chão, e eles cantando em paz. Que é isso? Jesus pendurado na cruz do Calvário, em paz. Pedro, em paz, momentos antes de perceber que estava sendo condenado à morte. E o que você vai pensar de Estevão sendo apedrejado em paz? Em paz? Como é que se explica isso? Não tem explicação?
É exatamente isso daqui que Paulo declarou em Filipenses capítulo 4, verso 7. A paz que excede todo entendimento. Não dá para explicar. É uma paz que não tem explicação. É uma paz que excede todo entendimento. E foi isso que Cristo disse em João capítulo 14, verso 27, quando disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. A paz para o mundo é uma paz ausência de conflito. A paz que Jesus nos dá é uma paz no meio do conflito. A guerra está rolando, o crente está em paz. Lembra da música do Novo Tom? Pode cair o mundo, estou em paz. Diante da fornalha, os homens em paz. Diante da cova, Daniel em paz. Diante da cruz, Jesus em paz. Diante do coronavírus, o crente desequilibrado. Pelo amor de Deus, irmãos. Que evangelho é esse que nós abraçamos, que não nos traz a paz que Jesus nos deixou? A paz que excede todo entendimento. Excede todo entendimento para o ímpio, porque o ímpio não entende, mas nós entendemos que é a paz de Cristo, resultante da presença dele, porque temos um Espírito excelente, somos batizados pelo Espírito Santo. Você compreende o cenário que se desdobra diante dos nossos olhos? E note, nós estamos vivendo um período de dificuldade? Sim, mas por acaso alguém aqui não foi avisado? Por acaso nós não sabíamos o que iria acontecer? Não foi ele que disse que haveria guerras, rumores de guerras, não foi ele que disse que haveria fome, não foi ele que disse que haveriam pestes, e a peste está aí, o vírus está aí, e os crentes estão assustados. Nós não já sabíamos disso? Você se lembra quando a gente assiste na televisão um jogo de futebol e o time vence e o cara levanta uma placa dizendo, eu já sabia? Pois é, todo crente adventista nesse momento poderia erguer uma placa dizendo, eu já sabia, porque nós não fomos enganados, está aqui, ele diz, no mundo tereis aflições. Aí ele diz assim, desesperem-se, percam a paz. Não, ele disse, tem de bom ânimo. Ei, quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a cabeça porque a redenção se aproxima. O que está deixando as pessoas desesperadas devia me trazer alegria por conta de Jesus estar mais perto de voltar a esta terra cumprindo sua promessa. E o que nós estamos vendo? Um monte de crente desequilibrado por aí, saindo da casinha, meu Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. Que é isso, irmão? Nós não já sabíamos? Diante disso, quero te dizer que o medo não ocupa o espaço do coração do crente neste momento, batizado pelo Espírito Santo, e eu vou te dizer por quê. Porque você percebe na palavra a declaração de 1 João, capítulo 4, verso 18. Sabe o que diz lá o apóstolo São João? O amor lança fora o medo. Você lembra que Adão teve medo? Razão pela qual ele se escondeu de Deus, quando Deus veio no jardim, e ele disse assim, tive medo e me escondi. Olha a resposta que ele deu para Deus. Você sabe por que o Adão teve medo? Vou te explicar. Porque Deus havia dito anteriormente, no dia que comerdes do fruto, certamente o quê? Morrerás. O Adão comeu do fruto, não morreu. A Eva comeu do fruto, não morreu. Ué, mas Deus não disse que nós íamos morrer? Deduziram, na hora que ele aparecer, nós morreremos. Vai ter uma chacina no Éden. Então vamos nos esconder. Adão se esconde com medo de morrer, porque disse Deus que eles morreriam depois de ter comido do fruto, e como não estavam mortos ainda, deduziram, no momento que Deus aparecer, vai ter uma chacina no Éden, e eles se escondem. E ao invés de Deus matá-los naquela hora, o que Deus fez? Colocou o nome da mulher do Adão de Eva, porque até então ela não se chamava Eva, passou a se chamar de Eva depois do pecado, cujo significado é vida. Ela esperava a morte, e mediante o seu amor, Deus lhe dá vida, porque Deus ama. Você ia receber a morte, eu estou te dando vida. Da tua semente virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, e ali é estabelecida a primeira promessa da vinda do Messias, Gênesis capítulo 3,
verso 15. Sabe o que isso significa? Significa que quem muito ama, pouco medo tem, porque o amor lança fora o medo. Vou repetir. Quem muito ama, pouco medo tem. Pastor, não entendi. Vou te explicar então utilizando um exemplo mais fácil. Tu chega na tua casa está pegando fogo e você tem medo de queimar-se. Você tem medo de morrer queimado. E aí você chega e a casa está pegando fogo e você está com medo de se queimar. E alguém diz, o teu filho está lá dentro. Ah, meu irmão, sabe aonde que vai parar o teu medo? Na lata do lixo. Porque não interessam as chamas mais. Você invade aquilo lá e você tira o teu filho lá de dentro. Sabe por quê? Porque o amor lança fora o medo. Você já viu algum recém-casado com medo do que vai comer, com medo se vai conseguir pagar aluguel, com medo... O cara está no altar, ele está indo se casar. Ai, será que eu vou conseguir sustentar essa mulher para o resto da minha vida? Ai, que medo, que medo, que medo. Por acaso alguém tem esse medo? Não, nem imaginam essa dificuldade. Sabe por quê? O amor lança fora o medo. Repito, quem muito ama, pouco medo tem. Está com muito medo no seu coração? Devia se preocupar em amar mais o Senhor, porque quando nós amamos demais uma pessoa, o medo vai se desmistificando, vai diminuindo, porque o amor lança fora o medo. Quem muito ama, pouco medo tem. E diante disso, me alegra pensar na história do menino que estava no voo e este voo entrou em turbulência. O avião sacudia de um lado para o outro desesperadamente e todos acreditavam que o avião ia cair, as máscaras já tinham pousado, caído sobre os passageiros e foi aquele alvoroço, uma gritaria e era gente orando, gente chorando, gente gritando e o avião começando a declinar e o garotinho sentado aqui na primeira poltrona comendo o seu biscoito tranquilamente. Finalmente a aeronave estabilizou, tudo voltou ao normal e depois de um tempo, quando as coisas se acalmaram, a aeromoça então se dirigiu ao menino e perguntou, menino, você não ficou com medo? E ele falou, como só uma criança sabe falar, não, o meu pai é o piloto. Estava tranquilo porque sabia quem estava no comando da aeronave. Crente em Cristo, nós estamos vivendo uma turbulência neste mundo. Parece que o avião vai cair. Muita gente está desesperada. Mas o piloto dessa aeronave chama-se Jesus Cristo. E nós pousaremos no novo céu e na nova terra, onde habita justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Ei, quem muito ama, pouco medo tem.